Bem-aventurados os que têm puro o coração. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Instrução 16. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal, de merecer uma punição. Pessoal, olha que interessante, né? Eu costumo dizer, eu aprendi uma vez com um senhorzinho, ele me disse o seguinte, ele me disse que o universo, ele é desbalanceado. Há um desbalanço no universo. Eu fiquei curioso, perguntei, como assim? Ele me disse o seguinte, ele me disse que todos os nossos atos, sejam eles bons ou não, positivos ou negativos, tá? Da forma como você quiser classificá-los, eles sempre tendem para Deus. Eles sempre tendem para a luz, eles sempre tendem para o bem, de forma tal que quem pratica o mal, naquele instante, o ato vil, o ato criminoso, o ato de transgressão da lei, a longo prazo, nada mais, nada menos, ele serviu de instrumento da vontade de Deus. Tá? Então, tudo que nós fazemos, mesmo a revelia das nossas intenções e do que a gente quer, sempre vai tender para a luz, sempre vai tender para o bem. Por isso que os Espíritos dizem isso aqui. Né? E esse capítulo traduz exatamente o que o Senhor me ensinou uma vez. Então ele diz que há esse desbalanceamento, de forma tal que tudo que você faça não importa. Tá? Naquele momento você vai falar a coisa mais terrível do mundo. Né? Ou você pensar na Segunda Guerra Mundial, nossa, que coisa terrível! A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi terrível. Né? Não há discussão em relação a isso. Foram cometidas inúmeras atrocidades. Só que, fugindo do âmbito espiritual, falando de forma material, a Segunda Guerra Mundial trouxe enormes avanços para a tecnologia. Né? Então nós temos a internet, nós temos o desenvolvimento da aviação, nós temos o zíper da calça. Parece coisas bobas, né? Mas imagina uma calça sem zíper, né? Devia ser bem complicado, você ter botão, aquela coisa, não devia ser fácil. Comida enlatada, ambulância. Então nós temos uma série de coisas que foram desenvolvidas por conta do esforço de guerra. Né? Então nós temos também os radares, nós temos os raios-x que foram desenvolvidos naquele tempo, nós temos a comunicação à distância. Então nós temos várias tecnologias que hoje todos nós utilizamos. A medicina avançou muito na Segunda Guerra Mundial. Coisas que não davam para ser estudadas, né, no ambiente normal, na Segunda Guerra Mundial, por conta dos ferimentos. Né? Então deu possibilidade da medicina explorar esse novo universo. E hoje isso é usado a nosso favor. Né? Então, se naquela época nós tínhamos os mutilados da guerra, hoje nós temos os mutilados no trânsito. E aquela mesma desenvolvimento tecnológico em relação à medicina, os mesmos estudos que foram praticados naquela época, hoje são aplicados no tratamento de acidentes, de outros tipos de mutilações. Então veja como que tudo sempre tende para a frente, né? De forma tal que tudo está sempre progredindo. Eu sempre pergunto, o mundo está piorando ou está melhorando? As pessoas falam, não, está piorando, está piorando, está piorando. Eu já cansei de fazer esse exercício com vocês, não vou fazer hoje, vou fazer daqui 6 meses, eu prometi para vocês, até para a gente dar um tempinho de vocês esquecerem, né? E o mundo, ele não para de melhorar. A lei do progresso, ela chama-se lei porque ela se aplica de forma inexorável, ou seja, ela é inflexível. Ela se aplica sempre, mesmo quando o homem tem má vontade. Então ela sempre vai estar sendo aplicada em todos os âmbitos da natureza, nos cosmos, na nossa vida. Então nós estamos sempre em progresso contínuo, tanto o homem como espírito, tá? O homem, o ser integral, corpo e espírito, como também a sociedade, que nada mais é do que o reflexo dos membros, das unidades que nós temos dentro de uma civilização. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso.
porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer esse seu pai. Passa ele pela pena de talião, mas essa circunstância não pode servir de excusa ao filho, que ao seu turno terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Quando a gente fala isso aqui, a gente fica imaginando um loop infinito, né? Parece que nós sempre vamos ter. Parece que uma pessoa fez alguma coisa, ela vai sofrer as consequências, e aí parece que nós não temos solução de continuidade, parece que é infinito. Aí você fala assim, olha, mas aí fica complicado, como conciliar isso com a misericórdia divina? Para isso existe o perdão, para isso existe a evolução do Espírito. Em algum momento aquele ciclo vai ser quebrado. Enquanto aquele ciclo não for quebrado, outras almas vão substituindo, de tal forma que Deus ele nunca parou de criar novas almas. Essas almas ainda ignorantes, elas cometem esses erros. Então sempre vai ter alguém numa posição específica suficiente para fazer você passar por aquilo que é necessário que você passe. Tá? Então se você foi um péssimo filho numa existência passada, hoje você como pai, você vai receber péssimos filhos. Não necessariamente o seu pai como seu filho, como tipo assim, o seu pai está vingando o que você fez com ele. Não, às vezes seu pai ele já foi embora, ele já progrediu, ele já está em uma outra escola planetária. Mas você vai receber outros entes, outros espíritos, muitas vezes até desconhecidos de você no âmbito espiritual, que vão ser seus filhos e vão lhe trazer transtornos. Deus trabalha sempre assim, pessoal? De forma nenhuma. Jesus ele nos ensinou isso, quando ele diz, vai, perdoe seu irmão enquanto caminha com ele, ame, faça o bem, não faça ao outro aquilo que não gostaria que lhe fizesse, respeite o próximo, ame a Deus sobre todas as coisas. Então, ele nos ensinou o caminho, para que a gente não passe por essa situação. Quando nós estamos espiando, é porque nós já insistimos no mal várias vezes. O ato de insistir no erro, ele faz com que nós tenhamos que passar pelo processo expiatório, que é um mecanismo de contenção da criatura para que ela não continue a transgredir a lei. Tá? A mesma coisa a sociedade faz com os seus detentos. Então, quando uma pessoa comete um crime, ela é retirada do convívio social, para que ela possa refletir, ela possa melhorar. A expiação guardada, as devidas circunstâncias, a proporcionalidade, é só uma comparação, é só uma analogia, ela funciona da mesma forma, porém ela é extremamente perfeita, extremamente equânime, então ela vai ser aplicada na medida exata do que a pessoa necessita. Tá? Então, quando o Espírito diz que os escândalos são necessários, mas ai daqueles que pelas mãos vier o escândalo, quando Jesus disse isso, os Espíritos aqui repetiram para trazer essa lição, ele está dizendo que, como tem constantemente Espíritos em variados estágios evolutivos, sempre errando, acertando, sempre vai ter determinado grupo que vai servir de ferramenta para fazer com que outro determinado grupo expie. Tá? Então nós sempre vamos ter levas e levas de espíritos. Não necessariamente são os mesmos espíritos, tá, pessoal? Que, eu vim como um mau pai, e aí eu tive, na outra vida, maus pais. Aí depois eu voltei de novo, fico indo e vindo. Não é assim. O espírito ele progride, aprendeu, saiu daquele ciclo, acabou para aquele espírito, ele progrediu. Tá? Então o progresso ele se aplica não necessariamente ao mesmo espírito, à mesma pessoa. Pode falar, Alex. Como nós estávamos falando aí da educação que evoluindo, progredindo, ontem numa reportagem que em 2035 na Califórnia vai ser proibido a fabricação de carro a gasolina e a diesel, só elétrico. Então você imagina a revolução que isso vai causar. Já está causando, né, Alex? Porque os países árabes, que é o domínio do petróleo, exatamente. O petróleo vai ser o dono do mundo. Exatamente. Então nós temos... Está perto isso. Exatamente. Está perto, né? Já está acontecendo na nossa sociedade. À medida que nós, como seres humanos, como espíritos imortais, vamos aprendendo, vamos progredindo, a sociedade, por consequência, progride. Porque o homem não é fruto da sociedade, a sociedade que é o reflexo do homem. De
forma tal que se você colocar 100% dos homens encarnados, pessoas boas, espíritos superiores, tudo se resolve. Não importa o regime político que você esteja, não importa o lugar do planeta que você esteja, você não vai ver mais maldade, você não vai ver mais sociedades despóticas, sociedades criminosas, guerras. Por quê? Porque o que acontece no mundo é reflexo do que há dentro de nós. Então, se há guerra no mundo hoje, é porque existem homens belicosos. Se há assassinatos no mundo hoje, é porque existem homens que ainda carregam o ódio, carregam o desamor à vida, carregam o repúdio à vida do seu irmão, infelizmente. Então, tudo que acontece na sociedade é reflexo de nós mesmos, tá? Ah, mas eu não sou assim, eu não sou desse jeito, você não é daquele jeito. Mas se você está passando por aquilo dali, só o ato de você ver, de você escutar estas abominações é uma espécie de expiação. Eu digo isso muito baseado, uma vez eu li na revista Espírita, não lembro qual, que Kardec pergunta ao Espírito o porquê dela estar nascendo aqui nesse planeta ainda, se ela não tem motivos para aqui estar. E o Espírito responde para ele, realmente eu não tenho o que expiar, mas eu ainda sou obrigada a ver as abominações desse planeta. Quando ela diz isso, claramente ela está demonstrando que isso é o fator expiatório dela, que é a forma como ela está expiando. Será que ela não valorizou a vida que ela tinha em outro órgão? Será que ela não fez por onde? Ou será que ela já vive aqui há mais tempo, ela já expiou o suficiente, mas ainda é necessário que ela ainda veja essas coisas? Então nós temos várias possibilidades. Então o ato da gente viver em sociedade, em comunidade, que é um dos temas que nós vamos tratar hoje, que colônia espiritual nada mais é que um conglomerado de almas afins, Então todos nós que estamos aqui, não se enganem, nós somos criaturas, espíritos afins uns dos outros, tá? Seja num bairro, numa cidade, num estado, num país ou no próprio planeta Terra. Em determinado grau, nós estamos em equilíbrio. Evolutivamente, como indivíduos, nós temos as nossas diferenças, mas enquanto comunidade, nós temos as nossas similaridades. E são essas similaridades que fazem com que nós estejamos aqui reunidos. Existem espíritos que não necessitam de estar aqui nesse planeta ainda? Sem dúvida nenhuma, encarnados como desencarnados. Mas se eles estão aqui, eles também estão aprendendo. Por isso, lá no livro dos Espíritos diz, um espírito que não necessita mais renascer na Terra e aqui assim vem por sua vontade. Ele progride? Aí os Espíritos respondem, progride como em qualquer outro mundo. A diferença é que ele não vai vir para esse planeta para provar e expiar. Ele vai vir como missionário, tá? Então ele vai vir com uma missão. E normalmente essas missões são missões que atingem grandes números de pessoas. Então são espíritos que estão aqui para atingir várias pessoas. Seja na medicina, seja na ciência, seja na religião, enfim, seja em qual área for. Bom, isso tem que ser bem salientado, pessoal. Porque muita gente fica assim, qual que é a minha missão aqui na Terra? Nós não temos missão, tá, gente? Nós estamos aqui, a gente tem que ser um pouquinho mais modesto, porque quando a gente fala missão, a gente está se referindo a missionários, tá? E nós não somos missionários, nenhum de nós aqui, nem eu, nem vocês, tá? Pode ter alguém aí que seja? Pode, claro. Eu estou falando de forma genérica, de forma generalizada, para que a gente possa compreender, tá? Porque são raríssimos, tá? É 0,0001%. Nós estamos aqui apenas para os impulsos evolutivos comuns. Nós estamos ainda aprendendo a amar a nossa família, gente, que às vezes a gente nem tem condição, a gente nem consegue ainda conviver em família. Nem em família nós conseguimos conviver, e aí você está achando que você vai vir em missão. O missionário, ele ama todo mundo, ele ama todas as pessoas, sem distinção. Será que nós estamos prontos para isso? Será que nós já conseguimos olhar para um estranho na rua da mesma forma que a gente olha para uma pessoa conhecida, querida nossa? Será que nós estamos nesse estágio? Basta vocês fazerem esse exercício que vocês vão descobrir que vocês não estão nesse estágio. Nem eu. Ninguém aqui está. Então isso tem que ficar bem claro para que a gente não confunda esse termo. Então nós estamos aqui para progredir, para evoluir. Agora, se vocês quiserem colocar esse termo como missão, não tem problema, mas que fique bem claro que missão está relacionada a missionários.
separar os termos porque eles fazem referências diretas a determinados aspectos. Isso é importante, eu vejo muito hoje se falar, principalmente no meio espiritualista, qual que é a minha missão? Venha descobrir a sua missão aqui neste planeta. Eu sou um pouco como presunção, falta de humildade, até por parte de quem assim se acha que tem alguma missão, tá? Obviamente a pessoa pode usar esse termo, como eu disse, para se referir apenas ao objetivo da vida dela, tá bom? Pode ser uma missão pessoal, né? Não é uma missão coletiva, né? A missão pessoal, exatamente. A missão de evoluir. Exatamente, mas como as pessoas são leigas, a grande parte das pessoas não estuda, então fica fácil de confundir quando você fala assim, minha missão é essa, fica parecendo que a pessoa é um missionário, na realidade não é, O meu objetivo de vida aqui na Terra, aqui nesse planeta, enquanto espírito, é esse. Aí fica mais de acordo, Como dizem os espíritos, as palavras não importam, o importante é que você se entenda, tá bom? Então, não é necessária essa guerra semântica, mas como eu estou aqui comunicando com vocês, a gente às vezes tem que dar uma pausinha para explicar os termos, Igual eu falar assim, eu gosto de manga. Você gosta de manga? Você gosta de manga? Você gosta de manga no verão? Gosta? Você gosta de manga no verão? Gosta de manga no verão? Eu não gosto de manga no verão, gente, porque eu não estou falando da manga fruta, eu estou falando da manga da camisa. Eu não gosto de manga no verão, eu gosto de camiseta. Viu como a comunicação ela é difícil? Então, às vezes, a gente utiliza determinados termos que são ambíguos. E é necessário que a gente faça essas pausas para que a gente explique. Bom, a língua portuguesa é uma língua extremamente complexa, viu? Então, não se enganem. Vocês nasceram que vocês sabem falar. Eu não sei falar, viu, gente? Eu estou aprendendo ainda. A gente não sabe falar. Mas a língua portuguesa, ela é muito complexa, viu? Muito difícil de aprender. Tem muitas variações. Então, é bom a gente fazer esses esforços intelectuais para a gente poder entender o que o outro está falando. Bom, por que, pessoal, que eu resolvi trazer esse tema? Como nós estamos fazendo um estudo do livro Nosso Lar, eu acho interessante que eu traga, na medida do possível, não vai ser sempre, assuntos que balizem o estudo da terceira parte, tá? Então, na terceira parte, nós vamos estudar o livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar, como eu disse no início, ele fala basicamente das colônias espirituais, tá? E aí, como nós estamos falando das colônias espirituais, nessa segunda parte, nada melhor do que falar sobre colônias espirituais, tá? Bom, nos tempos que nós estamos vivendo, há muita dissidência sobre esse tema dentro da doutrina espírita. Algumas pessoas que são proeminentes dentro da doutrina não concordam, outras concordam, muitas utilizam o argumento da questão do CUI, que é o controle universal do ensino dos espíritos. O que é isso, Luan? Gente, comecinho do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter lá o CUI. O CUI é o método que o Kardec utilizou para dar autoridade à doutrina espírita. Então nós vamos ter aqui o prefácio, a introdução, o objetivo da obra e o segundo item, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Kardec desenvolveu esse método porque Kardec era um professor, era um pedagogo, e ele era muito bom nisso. Então ele desenvolveu um método para comprovar que aquilo que ele estava recebendo de informação era verdadeiro. E como que ele fez isso? Basicamente, ele pegava uma pergunta e enviava para vários pontos da França e do mundo, a mesma pergunta. E aí ele recebia as cartas com as respostas. Tá? Ele pegava, olhava e falava assim, olha, de 20 respostas que eu recebi, 10 estão praticamente iguais. Então, isso aqui é o controle universal, porque eles estão coincidindo. São basicamente a mesma resposta, de pessoas diferentes, de espíritos diferentes. Outras já estavam diferentes, estavam destoando, mas 10 estavam exatas. Aí vocês vão falar assim, pessoal, mas aí o outro não ligou para o outro, não ligou. Naquela época não existia telefone, gente. O telefone foi ser inventado. Pelo que eu me recordo, eu posso estar enganado, Graham-Bell inventou o telefone em 1860 mais ou menos, uns 3 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Até nisso Deus é perfeito. Olha que interessante. Então,
para que a doutrina espírita, para que Kardec pudesse desenvolver esse método, o telefone não podia existir. Senão você comunicava, você poderia ter uma falha, você poderia ter uma contaminação nesse processo. Naquela época é impossível, porque uma carta para ir para voltar demorava meses. Então era um trabalho muito demorado, porque não havia carro, era carruagem, era cavalo, não tinha telefone, não tinha comunicação à distância. Então essas pessoas não se conheciam, nem sabiam quem era. Então esse método era importante. Hoje isso não é mais possível, porque seria passível de fraude por conta da fácil comunicação à distância que nós temos, né? Então, hoje o controle universal ele se dá de forma diferente, né? Quando uma mesma mensagem aparece de forma simultânea em vários locais, nós podemos considerar isso como um controle universal, né? Então você pega autores como Ernesto Bozano, você pega o próprio Chico Xavier, que fala de colônias espirituais. Bom, além da autoridade que eles já têm, foram mensagens que surgiram basicamente na mesma época e até hoje continuam surgindo. Então isso, com o tempo, acaba que se torna um controle. Bom, enfim, isso também é tema para outra palestra, um tema muito complexo. Eu não vou entrar em polêmicas aqui hoje, aliás, eu não pretendo entrar em polêmicas, a proposta aqui não é essa e o Espiritismo também não é essa, tá? Polêmicas, a proposta do Espiritismo é moralizar o homem. Enfim, então vocês já compreenderam o meu ponto de vista, tá? E se vocês não acreditam em mim, acreditem em Chico Xavier, que eu acho que ele merece um pouquinho da nossa consideração, né, pessoal? Até porque nós estamos estudando os livros que vieram pelas mãos dele, tá? Bom, dito isto, essa pequena explicação sobre o controle universal do ensino dos Espíritos, estudem, pessoal, leiam o Evangelho, procurem saber exatamente o que é isso, tem a explicação no livro. Então leiam, é importante vocês criarem senso crítico por vocês mesmos. Pegar o que eu falo e tomar como verdade é muito fácil, porque se estiver errado, foi ele que falou, não sei de nada. Então procurem por vocês mesmos, bom? Para que vocês estudem e desenvolvam isso em vocês, tá? Bom, saindo dessa questão, dessa primeira explicação, vamos buscar o apoio doutrinário que nós temos para balizar a existência das colônias espirituais. Ah, pessoal, uma pergunta que eu separei, que ela remete claramente às colônias espirituais, é a pergunta 278 do Livro dos Espíritos, e eu vou ler ela para vocês. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados? O que ele perguntou aqui? Então, um espírito muito evoluído está misturado com um pouco evoluído. Como é que é isso aí? Como é que é essa bagunça? É igual o centro da cidade, aquela bagunça, né? Aquela miscelânea de pessoas, é nordestino, é árabe, é judeu, você vai no mercado central, tem gente tudo quanto é canto do mundo, você vai lá em São Paulo, é mais ainda, né, gente? Tanto que a revista Time uma vez teve uma capa assim que tinha várias fotinhas de várias pessoas de várias nacionalidades do mundo inteiro, e embaixo estava escrito: este é o retrato do Brasil, né? Um dos países mais acolhedores do mundo. O brasileiro é muito acolhedor, né? O brasileiro ele não é um povo preconceituoso, ao contrário do que muitas pessoas falam. Existe preconceito na nossa sociedade, pessoal? Existe, claro, em todas as sociedades existem. Mas o brasileiro é um dos povos mais acolhedores que tem no mundo, um dos povos mais caridosos que tem no mundo. A revelia do que a gente vê na televisão e nas notícias, tá, pessoal? Aqui dali é só 1%. A bondade, infelizmente, não é noticiada, mas nós temos muita bondade no mundo e ela está só aumentando. Infelizmente, ela não tem propaganda, a gente faz propaganda do bem, nós deveríamos fazer propaganda do bem, né? Não esquecendo do mandamento de não deixar a mão esquerda, saber o que a direita fez, tá? Tomar cuidado com isso. Mas o bem deve só ter uma propaganda, né? Infelizmente, as televisões e as mídias não estão preocupadas e interessadas em noticiar o bem. Bom, pergunta 278, vamos usar a resposta. E aí o Espírito responde assim: sim e não. Então os Espíritos estão misturados de diferentes ordens? Sim e não. Vamos descobrir o que ele quis dizer com isso. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Da mesma forma que, vamos imaginar nós aqui e um povo diferente da gente, fisionomicamente, o chinês. São seres humanos, eles se veem, mas eles estão distintos. Você vê que é chinês, você vê que não é. Bom, é basicamente isso, uma analogia para a gente entender. Afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós. Então quem está aqui é quem gosta do espiritismo, não é?
Se você é judeu, você vai estar aqui? Não, você vai procurar uma sinagoga, não é a sinagoga? Vai procurar uma sinagoga. Se você é árabe, se você professa o Islã, você vai procurar a Meca, não é assim? Você vai procurar os palácios lá, onde você vai orar para Alá. Né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Né? Dado a semelhança de pensamentos, eles se aproximam ou se distanciam, como acontece com a gente. Em todo mundo, do qual o vosso é o reflexo obscuro, pessoal. Olha esse ponto. É todo mundo do qual o vosso é um reflexo obscuro. Pessoal, o que é reflexo? Você olha no espelho, você vê o seu reflexo, não é? Se tiver escuro, você vai ver o seu reflexo? Vai, mas de forma bem abacalhada. Se tiver muito escuro, você não vai ver nada. Né? Quando ele diz obscuro ali, ele está querendo dizer que é um pálido reflexo. Reflexo guarda similaridade, certo? Então, se você está olhando para o espelho, você vai ver você. Então, é similar. Né? É você mesmo que está ali. Não é assim? Então, se o nosso mundo é um pálido reflexo que tem no plano espiritual, que nos leva a entender que, da mesma forma que a nossa sociedade se organiza, lá também tem as suas organizações. Agora, elas são iguais às nossas? Não, são similares, mas há uma organização. Se aqui tem cidades, lá também deve ter. Se aqui tem regiões, distritos, bairros, lá também deve ter. Não necessariamente com esses nomes, mas nós vamos ter ali a sua organização, onde a nossa é um reflexo. Então, vamos continuar para a gente descobrir aqui mais alguma coisa. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade, que formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pela simpatia e pelos propósitos. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Vamos imaginar um espírito que errou muito, fez muita coisa errada, aí coloca ele lá no meio de um monte de espírito que já evoluiu, ele vai se sentir deslocado. Imagina ele vendo que ele não é, não tendo condição de ser e tendo que ficar vendo aquilo dali, seria um verdadeiro tormento para ele, né? Agora, quando ele está no meio dos iguais, de pessoas similares à forma dele de pensar, ao nível evolutivo, ele vai ficar mais à vontade, mais ambientado, que chama. É a mesma coisa você pegar uma criança de 10 anos e colocar no ensino médio, ela vai ficar totalmente deslocada. Ela não vai ter com quem brincar, porque os meninos dessa idade já não brincam como ele. Os temas de educação são diferentes. Então, é basicamente isso. Os espíritos eles se reúnem por afinidade, tá? Igual numa escola, quando classifica as crianças por idade. Kardec faz um comentário. Igual uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem. Onde as sociedades se formam pela similitude de gosto. Eu vou repetir. Onde as sociedades se formam pela similitude de gostos. Onde o vício e a virtude se acotovelam sem se falarem. Tá? Sociedades, cidades, organizações, reflexo do que é o nosso. Tem muitos elementos aqui que são bem claros, nos dão a ideia de que há sim uma organização muito grandiosa no plano espiritual, que não é apenas vento, o nada, né? Os espíritos ficam flutuando e vagando aqui na Terra. Não é assim que funciona, tá, pessoal? Pergunta 279. Todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns junto aos outros? Ou seja, se eu estou aqui nessa coluna, eu posso ir em outra lá em cima, posso ir em outra lá embaixo, posso me movimentar? Será que eles têm? Vamos ver. Os bons vão por toda parte, e é necessário que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Resumindo, os bons têm um crachá que dá acesso a todas as portas do universo. Bom, mas as regiões habitadas pelos bons não são interditadas aos imperfeitos. Então, as regiões onde os bons se localizam, região, pessoal, ele falou região, onde os bons se localizam,
estão interditadas aos imperfeitos. Muitos ortodoxos, muitas pessoas que interpretam o espiritismo de forma ortodoxa, dizem que os espíritos habitam planetas, Então, habitam o planeta, habitam um satélite e tal, e se organiza ali, Não tem colônia. Aqui ele não fala planeta, ele fala região. Região, dá a entender que são regiões aqui, ó. Regiões. Deus não criou espaços vazios. Todo espaço no universo é ocupado. Não há inutilidade no universo. Se Deus tivesse criado uma vírgula de inutilidade nesse vasto e infinito universo, ele seria imperfeito. E ele é perfeito. Então não há inutilidade. O que os nossos olhos não veem é por conta da incapacidade, da materialidade de que eles são feitos. Não é porque você não vê o vento que ele não existe. Aí, e assim também o é com a vida no plano espiritual. Tá bom? Então, essas regiões são interditas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio das más paixões. Não é assim? Imagina sua casa. Você trabalha numa creche. Crianças de 5 anos de idade. E você tem uma casa. A creche, ela está preparada para receber crianças daquela idade. Correto? Mas, se você pegar essas crianças e levá-las para a sua casa, o que vai acontecer? Vai ter uma verdadeira bagunça, não é? Porque a casa não está preparada para receber essas crianças. Então, quando nós falamos que as regiões que os bons habitam estão interditas aos espíritos imperfeitos, é justamente por isso, para que eles não levem o distúrbio que eles carregam com eles, por conta da sua imperfeição. Tá? Vamos continuar aqui. Colônias espirituais. Análise doutrinária. Tá? Então eu peguei 2 trechos do livro dos Espíritos que dão embasamento suficiente para que isso daqui tenha total apoio e tenha total entendimento de veracidade, de fidedignidade com a realidade. Tá? Vamos ler alguns trechos também de algumas revistas espíritas, tá, pessoal? O que são as revistas espíritas? Vou explicar antes para vocês, para que nós possamos depois estudar. Kardec organizou 5 livros doutrinários: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o livro Céu e Inferno e a Gênese. Tá? O Livro dos Espíritos, ele é composto por 4 livros, sendo que cada um desses livros representam os outros livros da doutrina. Então nós vamos ter no primeiro livro, se eu não me engano, representa a Gênese. No segundo livro, se eu não me engano, o Livro dos Médiuns. No terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as leis morais. E no quarto e último livro são as penas e gozos futuros, que representam o livro Céu e Inferno. Bom, então são perguntas relacionadas a esses 4 livros. Veja como Kardec era um pedagogo de mão cheia, né? Como ele conseguiu formular a doutrina com perguntas esparsas, com questões que estavam ali, né? Ele organizou tudo e lançou esses livros, tá? Para quem não sabe, Kardec tinha um outro nome, tá? Hippolyte Denisard de Vaillant. Por que ele utilizou o codinome Allan Kardec? O codinome Allan Kardec foi utilizado para que ele pudesse assinar obras com outro nome. Por quê? Porque ele já, na França, como ele era professor, ele tinha obras lançadas, inclusive eram utilizadas pelo governo francês nas escolas, para que não houvesse essa confusão. Então ele adotou esse nome porque um espírito disse para ele que ele tinha esse nome em outra existência. Então ele pegou esse nome e adotou para assinar as obras do Espiritismo, da doutrina espírita. Então, dito que nós temos os 5 livros, nós temos também as revistas espíritas. O que são as revistas espíritas, pessoal? Kardec tinha as perguntas e tinha as questões que eram doutrinárias, que faziam parte da doutrina. E tinha outras que Kardec
ainda não tinha certeza se elas poderiam ser consideradas doutrinárias ou não. E ele era muito inteligente. O que ele fez? Eu vou lançar uma revista e nessa revista eu vou colocar essas questões para que o público possa ler e ele possa julgá-las, se elas procedem ou não. Então nós vamos ver coisas maravilhosas na Revista Espírita e coisas que são um pouco controversas, porque são ideias de um único espírito. E como nós sabemos que os espíritos, eles não são detentores da verdade por ser apenas espíritos, que depende do nível evolutivo. Então, se você tem um espírito pouco evoluído, ele sabe menos que um homem encarnado. Então, a Revista Espírita serviu justamente para lançar essas ideias que não tinham corpo doutrinário, para que o meio espírita pudesse avaliar, pudesse estudar. E ele também tinha meio que um aval, né, para fugir de polêmicas, né, quando ele coloca a Revista Espírita com esse fim. Tá bom? Porém, não porque ela tem este fim que ela deve ser descartada. Muito pelo contrário, as revistas espíritas são de uma riqueza fenomenal. É muito livro, viu, gente? Dá muitas páginas. Em cada revista tem mais ou menos aí umas 500, 600 páginas. E nós temos uns 10, 11 anos de revista espírita. Então nós vamos ter aí umas 6, 7 mil páginas para ler. Eu demorei bastante tempo para ler, mas vale a pena. Leiam. Tá? Nada que uma vida não dê para você fazer, né? Só ter disciplina. Bom, como eu estudo, eu leio muito, né? Agora até que eu estou meio relapso em relação a isso, eu tenho que voltar a estudar mais. À medida que eu ia estudando, eu ia pegando trechos que eu achava importante e ia montando estudos, tá? Então isso aqui fui eu mesmo que montei, tá bom? E são trechos que eu vou retirando de vários autores, vários livros que eu vou lendo, tá? E aqui nós vamos ler alguns da Revista Espírita e de alguns outros autores. Bom, começa da seguinte forma. O mundo, esse aqui é da Revista Espírita, tá, pessoal? De maio de 1865. O mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso. O vosso é que é uma imagem grosseira e muito imperfeita do reino além do túmulo. Então, olha o que nós temos de informação na Revista Espírita. Nosso mundo é uma cópia grosseira do plano espiritual. Sabemos que as revelações espirituais devem passar pelo rigoroso método do controle universal do ensino dos espíritos, que é o CUE, C-U-E-E, que encontra suas bases delimitadas na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já falei anteriormente. Por isso, todo e qualquer ensinamento / revelação que não preenche esse pré-requisito de admissibilidade não poderá ser considerado parte integrante do Espiritismo. E eu já falei para vocês que hoje, dado o avançado da tecnologia, os meios de comunicação, fazer o CUI como Kardec fez é praticamente impossível, sem considerar as contaminações. Então nós não teríamos um grupo de controle adequado, nós não teríamos uma experiência ali, um método adequado por conta das comunicações que são instantâneas, tá? Cumpre salientar que antes mesmo das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, né, que ele foi muito atacado quando ele lançou, e até hoje ainda é, a questão das colônias espirituais, por muitos espíritas, não atacados no sentido de, né, pessoal, discordância, tá bom? Não há uma cisão, é apenas uma discordância. Tem autores que não concordam com a existência de colônias espirituais. Então ele diz que bem antes do Chico Xavier psicografar esses livros, já existiam outras obras relatando a existência das cidades espirituais. Destacam-se os livros Além do Véu, de Vale Owen e Raymond. Ele diz, Uma Prova de Sobrevivência da Alma, né, no livro de Oliver Lodge, A Vida no Outro Mundo, de Caibar Júlio, A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, entre outros. Após André Luiz, após as obras do Chico Xavier, vários espíritos, por meio de grupos e médiuns distintos, surgiram para confirmar essa revelação. Ao nosso entender, esses relatos
das colônias espirituais fazem parte do ensino dos Espíritos, fazem parte da universalidade do ensino dos Espíritos. E foi o que eu disse a vocês. A partir do momento que nós temos vários médiuns em várias partes transmitindo a mesma mensagem com o mesmo teor, confirmando, nós temos sim um controle universal. Não como o que o Kardec fez, porque, como eu disse, seria impossível, mas pode ser considerado um controle universal, sim. Ao nosso entender, esses relatos das colônias espirituais fazem parte da universalidade do ensino dos Espíritos. Mas, afinal, o que é uma colônia espiritual? Seria uma região circunscrita, semelhante ao céu teológico, ao céu das religiões tradicionais? Lá no Livro dos Espíritos diz que não há regiões circunscritas no plano espiritual. Quando você trata de colônias, as pessoas entendem como uma circunscrição, que há uma delimitação. Porque lá se diz que as colônias têm muros, tem contingência, tem defesas, enfim, tem uma série de coisas que dá a entender que há uma parte que é circunscrita. Vamos entender o que os Espíritos quiseram dizer com circunscrito. É o que iremos analisar agora. Ora, sabemos que não existem locais determinados e circunscritos no plano espiritual. Todavia, não há como negar que os espíritos se reúnem por simpatia. Isto é, os desencarnados se agrupam na dimensão espiritual pela lei de afinidade. Isso todo mundo está de acordo, porque isso é uma questão doutrinária. Por óbvio, essa reunião poderá moldar um ambiente de harmonia ou de perturbação, de acordo com o psiquismo de seus habitantes. Então, se você está no umbral, você vai ter um psiquismo coletivo, doentio, transviado. Se você está numa colônia onde há uma organização melhor, você vai ter um inconsciente, um psiquismo coletivo mais organizado, mais equilibrado. Portanto, essas duas comunidades vão refletir no meio onde elas se reúnem imagens diferentes, formações fluídicas diferentes. Então, se você está numa colônia como o nosso lar, você vai ver prédios bonitos, árvores, organização, limpeza, trabalho. Se você está numa região umbralina, você vai ver desorganização, sujeira, doença, ferimento, espíritos mutilados. Você vai ver uma série de coisas que vão destoar, porque o psiquismo coletivo daquela região difere da outra. E é justamente o que eu disse lá atrás, que a sociedade é reflexo do homem, de forma tal que essas cadeiras que vocês estão assentadas é o reflexo do pensamento do marceneiro que executou essa obra, e não o contrário. Tá? Não é o marceneiro que é o reflexo das cadeiras, não. Você vê um pouco do autor na sua obra? Sem dúvida nenhuma. Mas é a obra que é reflexo do autor e não o oposto. Tá? Então, essas cadeiras são reflexo do pensamento de alguém que manipulou essa matéria-prima. E assim também é com as cidades, com a nossa sociedade. Tá? Isso a gente já falou no começo, não há necessidade de retornarmos. Pode-se afirmar com segurança que no mundo dos espíritos também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Dignem-se os que daquele modo se pronunciam, de estudar o que se passa entre os espíritos de escola, e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas escória popular. O Livro dos Espíritos, introdução, item 10. Então isso está no Livro dos Espíritos, pessoal. Deixei aqui embaixo essa questão para ir mostrando, aos pouquinhos para vocês como que na doutrina nós temos menções das colônias espirituais, sim. Falta boa vontade de muitas pessoas que querem, muitas vezes, desmerecer ou negar determinada informação nova. Se a gente insistir por essa ortodoxia, a doutrina espírita vai ficar paralisada no tempo, como as religiões tradicionais ficaram. Isso vai acarretar no desmoronamento dos fundamentos dessa religião. Hoje as pessoas já não aceitam mais a teoria de céu e inferno.
não conseguem conciliar com a existência de Deus. Muitas pessoas se consideram ateístas ou até agnósticos por conta dessa doutrina que não é inconciliável com a misericórdia até do próprio ser humano. O próprio ser humano, em suas leis, ele tem os agravantes, os atenuantes. Se você não fica pagando gravemente por uma Deus que entrega amor, misericórdia e compaixão, ele mesmo se desespera e não é misericordioso, não tem compaixão com seus filhos, não faz nenhum sentido. Então a doutrina do céu e inferno, por muitos anos, ela foi afastando o homem da religião, foi afastando o homem de Deus. Porque, querendo ou não, a religião era um caminho mais fácil para se chegar a Deus. Então as pessoas viam a religião como a representação de Deus aqui na Terra. Então, se a religião está falando coisa errada, Deus não existe. E isso é um prejuízo, ainda está sendo muito grave para a sociedade. Deus é o sol dos espíritos. É nele que nós gravitamos ao redor de Deus. Quando nós consideramos a sua existência, isso acarreta graves consequências para o meio social. Tá? Então, no livro dos Espíritos, nós temos menções a essas sociedades que se formam lá no plano espiritual. Uma colônia espiritual nada mais é que uma cidade fluídica, criada pelo próprio psiquismo dos espíritos, que se reúnem em grupos por afinidade, constituindo um mundo do qual posso dar uma vaga ideia. Essa é a questão 278 que eu li anteriormente. Ou, nas palavras do ilustre Leon Denis, espíritos similares se agrupam e constituem verdadeiras sociedades do invisível. Neste sentido, elucida o psicólogo Adenor Novaes. O nome dele não escreve Adenor, viu, gente? É meio que francês, é Adenoir, alguma coisa assim. Eu não sou bom, não tenho nem ideia com francês, mas parece que é algo como Adenoir Novaes. Para mim é Adenor Novaes, tá? Quem quiser pesquisar depois, eu posso passar esse estudo aqui, tem os nomes certinhos. Eu não sou muito bom com a menção de nomes que não são atrelados à língua portuguesa, não. Então vocês me perdoem aí qualquer erro nesse sentido. Através da manipulação dos fluidos, os espíritos constroem suas moradas e se organizam de acordo com sua evolução espiritual. Lembra que nós falamos sobre isso semana passada, com o livro Nosso Lar? Que tudo lá na coluna Nosso Lar é fruto do pensamento de espíritos que constituíram a matéria daquela cidade. Aqui na Terra, pessoal, acontece muito similar. A gente não consegue ligar os pontinhos, mas é assim também. Essa cadeira, antes dela existir, ela teve que ser pensada, ela teve que ser desenhada. Depois ela foi manipulada pelas mãos do marceneiro. Ele teve que vir entalhar, cortar, pregar, colar, montar. No plano espiritual, a mão dos espíritos é o pensamento. Essa é a diferença. Então a mão do marceneiro, que manipula a madeira e faz essas belíssimas cadeiras, para o espírito está para o pensamento dele. Então é o pensamento do espírito que manipula a matéria no plano espiritual. Mas como assim? Porque as mãos são similares e são moldadas para movimentar a matéria deste plano. A matéria do plano espiritual, o cérebro do perispírito, ele é moldado para manipular a matéria do plano espiritual. Então, cada ferramenta adequada a cada item. Então, chave fechadura. Então, você tem uma chave para uma porta e uma chave para outra porta. É a mesma coisa. Tá? Portanto, no plano espiritual, mais uma vez repetindo, pensamento é a mão do espírito que manipula a matéria daquele plano. E aqui nesse plano a gente usa as mãos para manipular. Então, tudo que você vê construído aí foi pensado, e aí, como o pensamento aqui no plano físico, ele não é o suficiente para movimentar os átomos da matéria, é necessário força física, nós temos que usar as mãos, de onde vem a força física. São apenas continuação de uma mesma coisa. Lá é mais curto o processo. Pensou, fez. Aqui você tem que pensar, e aí não fez ainda, aí você tem que usar o seu braço para poder fazer.
Então são dois estágios diferentes, mas com o mesmo objetivo: manipulação da matéria, cada uma no seu plano. Inclusive, semana passada, eu só vou repetir o que você já tinha falado, mas tem gente que é a primeira vez. Você falou, cuidado com o que a gente pensa, porque o que a gente pensar materializa e em outro lugar, mas Exatamente. materializa. Então a gente tem que ter cuidado ao pensar. Exatamente. Se a gente tivesse aqui 11 horas da manhã, 11h30, normalmente pessoas almoçam meio-dia, 1h30, tivesse alguém aqui, se vocês fossem espíritos desencarnados, vocês iam ver formações fluídicas ao redor de cada uma das pessoas presentes aqui. Então a Nadia está pensando num frango assado bem gostoso. Então ia ter lá as emissões. Então a Nadia está pensando numa salada bem gostosa. Então ia ter uma salada bem gostosa ali ao redor dela, formando imagens do pensamento dela, que ela já está com fome, o cérebro dela já está pensando, e pensamento formam imagens. E assim como cada um de vocês aí. Tá? Então, o pensamento ele forma imagens. E essas imagens, elas têm impacto no plano material. Né? Então, essas imagens que a Nadir está formando vão servir para que ela, ao sair daqui, procure exatamente aquela imagem que ela idealizou no plano das ideias. Tá bom? E se você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, milhares de vezes, por exemplo, com um pensamento com a mágoa, muito magoado com a pessoa. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, aí aparece um câncer na pessoa. Aí a pessoa fala assim, ó, estou com câncer, por que será? Deus não me ama? O que houve? 20 anos, o mesmo pensamento, criando formas, pensamentos doentes, adoecidas, impactaram o corpo físico daquela pessoa. Né? Então impacta? Sim, tem um impacto muito grande no corpo físico. Tá? Por isso que nós temos que manter nosso psiquismo o mais saudável possível. E para isso nós temos inúmeras ferramentas. Nós temos a medicina para nos ajudar, nós temos os estudos espirituais, nós temos os atos de bondade que Jesus nos ensinou, a fraternidade, a prática do bem, a reforma íntima. Ferramenta é o que não falta. Basta você ter boa vontade. Tá? Bom, eu vou encerrar esse estudo por aqui. Ele ainda vai render mais uns 2 sábados. Tá? Então venham, participem para que vocês possam acompanhar. Bom?